Você deve estar pensando que estudar 3 idiomas ao mesmo tempo é loucura, mas nesse vídeo eu vou te mostrar que dependendo da sua organização, objetivo, constância e disciplina é possível. Tudo isso com a dedicação de 2 a 2 horas e meia por dia. Bom, mas antes de te contar tudo isso e te mostrar como eu me organizo para poder dar conta de estudar 3 idiomas ao mesmo tempo, eu gostaria de deixar bem claro que eu tenho plena ciência de que é uma missão bem difícil, né? Estudar 3 idiomas. Estudar um idioma já é difícil, imagina 3. Então, eu tenho consciência de que isso é difícil e que eu quero deixar bem claro que eu só aconselho outras pessoas, assim como eu estou fazendo agora, estudar outros idiomas se você está em níveis completamente diferentes dentro desses idiomas. E aqui eu vou te explicar por quê. Primeiro, eu estudo espanhol, eu já tenho um nível avançado, eu já fiz um intercâmbio, e isso não quer dizer que você precisa de um intercâmbio para poder ser fluente, tá bom? Mas eu já estudo há muito tempo espanhol, já fiz um intercâmbio e atualmente moro na Espanha. Então, o meu estudo de espanhol é aquele contato que eu preciso manter para poder sempre melhorar, né? Como eu falo, melhorar como eu entendo as pessoas mesmo aqui na Espanha. E principalmente com foco na minha carreira internacional, com foco no meu trabalho aqui na Espanha, que é o que eu quero conquistar no futuro. Então, eu estou focando nisso, mas eu já tenho uma base gramatical, uma base muito, muito forte do espanhol. Segundo, eu também estudo inglês, e o meu inglês, sabe aquele limbo do intermediário que a gente chega e parece que nunca mais vai sair? Pois é, eu já estava muito irritada com isso e eu resolvi voltar a estudar no intermediário nível B1 de inglês para poder sair desse limbo de intermediário e finalmente poder dizer que eu sou nível avançado, que eu sou fluente. E o último idioma, né, que eu tenho um motivo muito forte para poder estudá-lo, é o francês. E eu comecei iniciante total, durante a pandemia. E o meu motivo muito forte para isso é que aqui na Espanha, que é onde eu, né, estou reconstruindo a minha vida e quero um trabalho internacional, existem muitas empresas francesas e muitas pessoas aqui na Espanha têm o francês como segunda língua, porque aqui é muito comum que as escolas forneçam formação bilíngue em inglês e em francês. Então, eu vi isso como um diferencial na minha carreira. Mas agora chega disso, que eu vou te mostrar exatamente como eu me organizo para poder fazer tudo isso dar certo. Bora? Bom, deixando de lado o fato de que você realmente precisa ter um motivo, um objetivo muito forte para poder conseguir se manter, né, constante, disciplinado e até mesmo motivado para poder estudar qualquer tipo de idioma ou mais de um idioma ao mesmo tempo, que é a proposta desse vídeo. Eu não vou focar nessa parte, porque eu acredito que você já deva saber que essa coisa de que você vai ficar fluente em 3 meses, em 6 meses, isso não acontece na vida real. Na prática, essa caminhada da fluência, né, essa caminhada para ser avançado em um idioma é muito mais complexa. Então, eu não vou tocar nesse ponto de que você tem que ter um motivo muito forte ou ser muito determinado para continuar com essa constância. Nesse vídeo eu vou falar apenas da parte prática, da parte organizacional, como eu faço para organizar tudo e onde eu organizo tudo, enfim, vou mostrar como eu construo as minhas metas de estudo, onde eu organizo, né, qual a plataforma que eu utilizo para organizar isso tudo e qual é a estrutura mesmo que eu montei. E assim, deixando bem claro que essa estrutura, ela foi surgindo quanto mais eu ia estudando, porque eu montei de uma certa forma, assim, bem básico, o primeiro modelo de como eu comecei a estudar, e depois eu fui vendo, eu acho que isso dá para melhorar, eu acho que dá para mudar isso, dá para mudar aquilo. E assim, eu fui modificando a minha própria maneira, o meu próprio planejamento de estudos. Então, esse vídeo é só para poder te dar uma orientação se você tá muito perdido de como começar. E claro, para você, né, ter uma ideia, para você ver como eu faço e quem sabe isso também funciona para você. Mas não leve nada do que tá aqui como uma regra que você precisa aplicar sim ou sim na sua vida.
Não existe isso, tá? Você tem que encontrar a sua maneira, o seu planejamento, a sua organização, a maneira que vai dar certo para você. Então, primeiro eu vou te falar as minhas dicas de como eu organizo e depois eu vou te mostrar, né, no meu computador como eu organizo isso efetivamente. A minha primeira dica é que você organize tudo no mesmo local. Seja uma mesma plataforma online, seja um caderno, um fichário, como você preferir. Eu prefiro que seja organizado em apenas um local, porque eu vou saber onde está tudo. Eu não vou precisar, o espanhol está naquele local, o inglês eu coloquei naquele caderno, o francês está no outro. A gente fica mais perdido tentando procurar onde exatamente a gente está organizando as nossas anotações. Então, a melhor saída é você organizar tudo em apenas um local. Segunda dica: organize o seu estudo com metas. Metas de longo, médio e curto prazo. Por quê? Quando você estuda sozinho, que é o meu caso, por exemplo, que eu estudo praticamente todos os idiomas sozinha, eu preciso ter metas para eu poder conseguir rastrear e ver o que eu realmente estou conquistando, se eu estou avançando. A gente precisa ver, nós, né, seres humanos, precisamos ver que estamos avançando para a gente se sentir mais motivado e ter ainda mais vontade de continuar estudando. Então, coloque metas para você, alinhe essas suas metas com o seu objetivo e no meu Notion eu vou mostrar para vocês como eu alinhei essas metas com os meus objetivos, que eu acho que vai poder ficar um pouco mais claro essa parte. Terceira dica: determine os dias que você vai estudar gramática e os dias que você vai fazer a sua imersão com coisas que você gosta, como, por exemplo, música, séries, livros, notícias, enfim, coisas que você goste. E uma coisa, não se esqueça, por favor, de colocar a revisão dentro desse seu planejamento, porque tão importante quanto aprender coisas novas é você revisar o conteúdo que você já aprendeu antes, porque você precisa consolidar tudo aquilo que já foi visto antes. Porque só ficar passando para o próximo nível, mas e o que você viu antes? E o vocabulário que você conseguiu antes, sabe? Então, coloque a revisão também como parte do seu estudo, porque ela realmente é parte do seu estudo, então não negligencie essa parte tão importante. Quarta dica: tenha clareza do nível que você está no idioma para você poder encontrar conteúdos adequados àquele nível. O que eu quero dizer com isso? Não sei se você sabe, mas o estudo de idiomas, qualquer idioma, ele tem um marco europeu que definiu que o estudo de idiomas ele vai ter os níveis de A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Cada um desses níveis significa, né, o básico, o intermediário e o avançado, falando assim bem grosseiramente e resumidamente. Então, tenha clareza do que você sabe, do que você tem de base mais forte. Faça testes online se você puder, ou pague algum teste se você quiser também, por alguma instituição que seja qualificada para fazer aquele tipo de teste, para você ter uma noção do que você sabe naquele idioma. Joyce, mas eu não sei nada. Então comece pelo básico, comece pelo início, comece pelo A1, que você vai conseguir alavancar muito mais fácil os seus estudos. E por que eu falo isso de saber o seu nível adequado? Porque quando eu mostrar o meu Notion para vocês, eu vou explicar uma parte muito importante, que é como você vai dominar o próximo nível. Fique aí, que eu vou mostrar. E se você está gostando do vídeo até aqui, aproveite e já deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Eu mostro muito conteúdo sobre a minha imigração aqui na Espanha, o meu intercâmbio de forma econômica, que eu também fiz por conta própria. E agora, mais do que nunca, eu quero mostrar o meu estudo de idiomas, que eu também faço todos praticamente sozinha. E eu falo praticamente sozinha porque, exceto o francês, o espanhol e o inglês, é todo por minha conta. O francês eu participo de um projeto que eu conheci no final do ano passado, que eu também vou deixar aqui embaixo se vocês quiserem conhecer, que é o Français Afro. Então, esse é o único projeto e ele é de graça, e esse é a única matéria, né, é o único idioma que eu tenho um certo acompanhamento, eu tenho uma aula por semana, aos sábados ou aos domingos, depende. Quinta dica: defina os dias que você vai estudar. Por exemplo, segunda, quarta e sexta eu vou estudar gramática de francês, apenas francês. Terça,
quinta e sábado eu vou estudar gramática de espanhol. Apenas isso. Apenas exemplo, gente. Então, nesses dias você sabe que você tem um compromisso de estudar gramática desses dois idiomas. E você não determina um horário para poder fazer aquilo. Determine apenas o dia para fazer. Porque vamos dar um exemplo. Quando você coloca acordar às 9 horas da manhã, e aí você vai acordar às 10. Não te dá uma impressão de que você perdeu o seu dia, você perdeu tudo que você tinha que fazer, simplesmente porque você atrasou a primeira tarefa, que era acordar? A mesma coisa acontece comigo no estudo de idiomas. Se eu coloco, por exemplo, às 2 horas da tarde eu vou estudar espanhol na terça-feira. Isso não dá certo, porque às vezes às 2 horas da tarde eu tô indo almoçar. Porque às vezes às 2 horas da tarde eu tenho um compromisso, então dá aquela impressão de que como não dá tempo de fazer, então eu não vou fazer hoje, vou deixar para amanhã. Aí chega amanhã, acontece algum imprevisto, porque os imprevistos sempre acontecem, e você não consegue estudar de novo. Então, defina apenas o dia e tenha clareza e a constância, a disciplina de que você precisa estudar naquele dia. Mas não determine um horário, sabe? Porque eu acho que um horário te deixa muito preso a algo que não é exatamente um compromisso com hora marcada. Por exemplo, ir ao médico é um compromisso com hora marcada. Uma reunião, ir ao trabalho é um compromisso com hora marcada. Estudar idiomas, não. A não ser que você vá a alguma escola de idiomas ou tenha um professor particular, enfim. Se você estuda por conta própria, não é algo com hora marcada. Você pode estudar de manhã, outro dia você pode testar estudar à tarde, você pode testar estudar à noite, testar estudar de madrugada. Você pode ir testando e descobrindo o que é melhor para você. Então, não defina horário, que você vai se sentir muito mais leve se você apenas ter a certeza e a clareza de que você tem que estudar naquele dia, independente da hora. E agora, eu vou mostrar pra você aqui no meu Notion como eu organizei tudo isso que eu falei pra vocês. Espero que te ajude e se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para poder te ajudar. E aqui, como eu expliquei, né, a minha primeira dica, como organizar tudo em apenas um local, é disso que eu falava, tá vendo? Aqui eu tenho 3 perfis diferentes. Sim, você pode construir a quantidade de perfis que você quiser. Eu tenho um perfil para estudos, o outro é o meu Joyce Kelly Notion, que seria o meu pessoal, e o outro é o Olá Joy, que, se vocês sabem muito bem, é o nome do meu canal, o nome do meu Instagram, que é onde eu mostro tudo isso que eu já falei pra vocês, vida na Espanha, um intercâmbio econômico e estudo de idiomas. Então eu organizo tudo no mesmo local, e não apenas os idiomas, como vocês podem ver. E a primeira carinha é isso aqui, tá vendo? Aqui nos estudos eu deixo apenas os estudos de idiomas, então eu tenho o francês, o inglês e o espanhol. E conforme eu vou abrindo aqui essas setinhas, vocês vão vendo, né, que eu organizo dentro de cada idioma, eu ainda tenho as subseções onde eu faço toda a minha organização. Esse primeiro quadro, eu chamei ele domínio do nível A1. Por quê? Como eu falei para vocês, eu sou o nível A1, eu comecei completamente iniciante no meu estudo de idiomas no francês. E aqui, já complementando com a próxima dica, né, que é ter a clareza do seu nível de idioma, eu também, por exemplo, eu busquei o que eu precisava saber para poder passar para o nível A2, ou seja, gramaticalmente falando, o que eu preciso saber para ter uma base muito forte, muito boa do nível A1. Isso é apenas a parte gramatical, tá bom, gente? Então, eu fui colocando aqui e fui separando por esse quadro, né, com as disciplinas como completo, em andamento e que eu ainda não comecei. Então, aqui, tudo que eu fui fazendo, eu vou puxando para o lado do completo. Olha só, quanto eu já estudei apenas esse ano. E olha que eu comecei na metade de março, mais ou menos, a ter essa clareza de como eu ia fazer o meu estudo. Então, tem praticamente uns 2 meses e meio que eu faço dessa maneira que eu tô mostrando para vocês. Aqui em progress ou em andamento é o que eu estou estudando naquela semana e às vezes eu coloco o que eu vou estudar no mês inteiro de uma vez para eu já ver tudo indo arrastando, enfim, eu acho que fica mais bacana. E o Not Started, que é o que eu ainda não iniciei, né, o que eu preciso fazer, é tudo isso que eu ainda vou estudar
nas próximas semanas, tá? Eu sempre estudo um tema por dia. O que isso quer dizer? Eu defini que a gramática do francês e do inglês eu ia estudar segunda, quarta e sexta. Então, na semana, eu estudo apenas 3 temas. Por exemplo, aqui, eu tenho as tarefas domésticas. Eu vou ver vídeos e coisas que falem sobre tarefas domésticas em francês, mas eu vou fazer isso em apenas um dia. Ah, Joyce, talvez você vai fazer isso em 20 minutos, 30 minutos, tudo bem. Mas eu só vou fazer isso naquele dia. No dia de gramática, eu só vou fazer isso naquele dia. No dia de gramática, eu só vou estudar gramática. Como, por exemplo, artigos definidos, artigos indefinidos, pronomes pessoais, tudo isso, cada um eu faço em um dia determinado para estudo de gramática. E aqui eu vou pular um pouco para você poder dar uma olhada. Então aqui eu já defini, o meu estudo de francês vai ser segunda, quarta e sexta, como eu falei. Então, lundi, mercredi e vendredi. Ainda sai um pouco estranho, mas é basicamente assim, eu já vou tentando colocar ali no francês para eu já pegar alguma coisa. E para vocês terem uma ideia do que eu tinha falado antes, inicialmente era assim que eu estudava, tá vendo? Eu colocava aqui o mês e ia colocando o tema que eu ia estudar e pronto. Agora, não, eu separei um pouco melhor toda essa... como eu ia estudar tudo, porque aqui no início, como vocês podem ver, eu colocava, o vocabulário da semana 1, eu colocava aqui também, então eu vi que isso começou a ficar um pouco poluente, né? Ficou um pouco poluído assim pra mim. E como vocês podem observar, eu gosto muito de ir me dando espécies de estrelinhas, de ticando, né, colocando em verde o que eu já consegui. E é importante ver também que, por exemplo, quando eu defini essas cores, porque eu acho que é o que faz sentido para mim. Verde significa que tá ok, que eu finalizei. Roxo quer dizer que eu estou fazendo, ou muitas vezes que eu não acabei aquilo, né, que tá inacabado. E preto é o que eu ainda nem comecei, tá vendo? Eu tenho 2 matérias aqui de gramática que eu ainda não vi, que eu ainda não comecei. E isso eu preciso fazer, tá? E além disso tudo, além de definir, né, os dias importantes para a gramática, como eu falei, também é importante definir os dias que você vai fazer a sua imersão. E nesse caso, a gramática, para mim, ela tem um foco, de certa forma, mais importante, que é o seguinte: eu separo pelo menos 1 hora no dia que eu vou estudar a gramática. Então, se eu, né, gastar menos que 1 hora, eu faço outra coisa. Ou não, ou eu tô muito cansada, vou e descanso. Mas para os dias da imersão, para os dias que, assim, eu não vou estudar gramática, eu estudo o que eu gosto, eu faço o que eu gosto. E nisso, eu defini para mim que eu ia estudar pelo menos 30 minutos. E aqui é que fica ainda mais claro para vocês verem como que mudou bastante a maneira que eu me planejava. Olha só, no começo dos meus 30 minutos, eu estudei alguns dias de fevereiro, né? Mas assim, não dei andamento e depois eu comecei a estudar novamente em março, com mais foco. Só que eu tava deixando tudo junto, por exemplo, eu colocava aqui os estudos do dia. E aí ficava tudo junto ali, tudo que eu tinha feito no dia eu colocava. Se eu vi uma série em francês, eu colocava aqui também. Se eu li alguma coisa em francês, colocava aqui também, mas não dá para eu saber o que é cada coisa. Então, a partir de abril, eu fui mudando isso. Olha só, dá uma olhada. A partir de abril, eu fui colocando por semanas e separei dentro da semana cada coisa que eu ia estudar. Por exemplo, eu defini que eu ia estudar uma música em francês por semana, que eu ia ler 2 textos por semana, que eu ia ouvir 2 podcasts por semana e ia ver 2 vídeos por semana. E aí, aqui dentro, né, eu coloco a música, eu tento escutar a música pelo menos umas 3 vezes. Vou colocando aqui o vocabulário de tudo que eu não entendi, frases que eu não tenha entendido. E a mesma coisa acontece dentro, o formato que eu faço para texto, podcast, vídeo é o mesmo. Eu coloco primeiro texto e segundo texto. Aí aqui eu coloco, né, o texto, vou colocando, vou marcando o que eu não entendi. E no final, mesma coisa, coloco vocabulário e frases ou expressões que eu não tenha entendido. Aqui é o segundo texto, né? Segue a mesma dinâmica. E a mesma coisa para os podcasts.
A mesma coisa para os vídeos. E assim eu fui definindo e fui vendo que é melhor para mim separar por tipos de coisa da minha imersão: música, texto, podcast e vídeo. E mais, eu também coloquei que na quarta semana, o que é muito importante que eu tinha dito na dica, eu ia fazer uma autoavaliação e também ia ser responsável pela revisão. Só que assim, fazer a revisão é muito mais rápido do que você estudar um conteúdo do zero. E se autoavaliar também é muito mais rápido do que tudo isso. Então, durante um mês, eu estudo apenas 3 semanas e a quarta semana, a última semana do mês, eu foco em fazer uma revisão mais rápida, foco em me autoavaliar, me dou um certo descanso. E como é o caso, na terceira semana, tá vendo? Eu não consegui ouvir 2 podcasts. Então, nessa quarta semana, que a gente já está em maio, eu vou pegar essa semana para poder ouvir esses 2 podcasts e fazer a minha autoavaliação e fazer a revisão, que eu já estou fazendo, dos outros temas, tá bom? E aqui nesse momento, eu esqueci de falar uma coisa importante, muito importante. Então, de acordo com o meu planejamento, de segunda, quarta e sexta, onde eu estudo gramática do francês e do inglês, eu vou gastar 2 horas para poder estudar, né? 1 hora para cada um dos idiomas e 30 minutos para fazer a minha imersão no espanhol. Sendo que na terça, na quinta e na sexta eu vou estudar gramática apenas do espanhol e os outros 2 idiomas, o francês e o inglês, eu vou apenas fazer imersão, então 30 minutos para cada um. Ou seja, segunda, quarta e sexta eu gasto 2 horas e meia para poder estudar todos os 3 idiomas. Terça, quinta e sábado eu gasto apenas 2 horas. Então, é isso. Então, de certa forma, é possível para todo tipo de pessoa. Eu sei que quem trabalha fora, assim, por muito tempo, pega ônibus, eu sei a nossa realidade no Brasil, é muito complicado tirar 2 horas e meia. Mas se você tiver um motivo, assim, tão forte quanto o que eu mostrei aqui, né, que é a minha construção da minha carreira internacional, eu acho que isso faz muito sentido para você. E se você precisa ou quer estudar mais de um idioma ao mesmo tempo, dá, pouquinho a pouquinho, passo a passo, dá para você construir isso. Era para você definir as suas metas. Então, por exemplo, eu comecei a fazer assim, pegar firme, como vocês viram, a partir de março. Então, a minha meta foi, em março de 2023, eu quero ser nível A2. Eu coloquei uma meta, assim, tipo, grande demais, né? Que pode parecer, nossa, Joyce, mas A2 você consegue ser antes disso. Talvez, realmente, agora que eu tô vendo, que eu tô estudando, que tá dando tudo certo, eu acredito que em agosto, pelo meu planejamento, agosto, talvez o mais tardar em setembro, eu já tenha a minha base prontinha do A1 e já consiga pegar o nível A2 para poder estudar. Só que eu coloquei uma meta assim longa, porque eu não sabia como seria a minha trajetória. E tendo tempo, né, para poder cumprir essa meta, é muito melhor do que eu ter colocado ser nível A2 em junho de 2022. Aí chega em junho de 2022, eu não cumpri minha meta, eu não terminei de estudar nada e eu ia ficar frustrada. Então é melhor colocar por mais tempo do que por menos tempo. Pelo menos é assim que eu vejo. E foi assim que eu construí a minha meta. Eu coloquei minha meta de longo prazo como 1 ano. E aí eu defini, olha, eu quero ser independente no francês, no básico do cotidiano e saber expressar a minha opinião corretamente, pelo menos no nível básico. No médio prazo, eu coloquei 6 meses, ou seja, eu tenho que ser capaz de entender de uma forma geral tudo que eu estudei, assim, só de ouvido, só de falar, pelo menos 50%. E no curto prazo, são todas as minhas metas diárias e mensais, né? Semanais e mensais, que são esses textos, os podcasts, os vídeos, a música, a série, o conto ou livro que eu quiser ler em francês. E aqui, olha só que bonitinho, eu vou colocando estrelinhas e vou dando check. Por exemplo, ler 2 textos na semana. Quando eu leio um texto, eu vou e me dou uma estrelinha. Eu leio o segundo, me dou outra estrelinha e dou um check. Quer dizer que eu terminei. Então, assim, eu acho que é bacana porque você vai vendo, vai ficando bem visual. Eu sou uma pessoa muito visual e vai ficando interessante de você continuar seguindo a sua trajetória, né? E além de tudo isso, eu ainda coloquei uma meta, assim, que no francês é muito fácil, porque eu sou nível básico, então praticamente tudo é novo para mim, que foi uma meta de vocabulário também. Então, semanalmente eu coloquei, eu quero aprender pelo menos 30 palavras de francês.
Isso é muito fácil no francês, como eu disse, porque eu sou iniciante, então tudo é novo. Mas isso não é tão fácil para mim no espanhol, que o espanhol já tem um nível avançado, já conheço muita coisa. Então no espanhol tem vezes que eu coloco 20 palavras, não sei, ou 20 palavras incluindo nelas expressões. Aqui para vocês terem uma ideia. Na primeira semana eu estudei só 6 dias, fiz tudo muito bonitinho, aprendi mais de 80 palavras e mais de 10 expressões novas. E como eu já estava assim, totalmente em dia, no domingo eu me dei um descanso, gente, porque vocês também não podem negligenciar o descanso. Precisa ter o merecido descanso para você continuar na próxima semana firme e forte, tá bom? Na semana 2 aconteceram algumas coisas, quem me acompanha no meu Instagram sabe, muita coisa da parte burocrática aqui na Espanha estava acontecendo, então eu fiquei um pouco assim, atordoada na minha segunda semana de estudos. Então eu só consegui estudar 4 dias, mas mesmo assim, olha a quantidade de coisa que eu aprendi. Aprendi muita coisa, foi bem bacana. E eu não sei se está tudo certo, mas eu vou tentando colocar aqui em francês também, por exemplo. Eu escutei uma música da semana. Eu estudei sobre gramática. Então, assim, talvez tenha alguns erros, mas eu vou tentando escrever pelo menos assim em francês para já pegando aquele contato. E aqui na semana 3 é o que eu tô fazendo, né? É o que eu tô. Eu preciso finalizar, ainda faltam 2 podcasts, se eu não me engano. Faltam 2 podcasts. E também eu ainda não vi o filme que, na verdade, eu não encontrei na plataforma que eu achei que ainda estava. Então eu vou mudar de filme, então ainda não vi o filme. E a minha quarta semana, que seria essa agora, que é para revisão e uma autoavaliação. E também, além disso tudo, eu decidi que no meio do ano, né, quando eu já tiver mais tempo assim de estudo concentrado, eu vou fazer um teste de proficiência para ver se por esse teste eu já sou o nível A2. Só para poder assim, né, ter certeza de que a minha base gramatical tá ficando forte, tá ficando bacana e que tá tendo resultado. Mas é isso, basicamente a minha construção, né, a minha organização é isso. Colocar tudo no mesmo lugar, deixando assim tudo separadinho de uma maneira que eu entenda. Então assim, esse vídeo foi para você ver como eu me organizo e você tente pegar dele como vai poder te ajudar e como você vai montar a sua organização. Porque nada é regra. E para mim, como vocês viram, né, como vocês perceberam, eu só consegui dar certo mesmo assim ali mais ou menos em março, em abril a coisa começou a ficar muito melhor. Então é isso, a ideia é você encontrar o seu jeito, você encontrar a sua maneira de estudar que vai dar certo. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Se você quiser me falar alguma coisa, deixar o seu like, se inscrever no canal, fique à vontade. É isso, até o próximo vídeo. Adiós, a bientôt, goodbye.